Fala aí, galera, tudo bem? Então esse é o nosso último episódio da jornada até Portugal e também o primeiro episódio, né, da jornada após correr o Ironman Portugal. Então eu quero contar tudo em detalhes para vocês, como foi, como eu me senti, o que a gente aprendeu lá, o que a gente conseguiu extrair dessa prova. Mas antes eu convido vocês a deixar o seu comentário aí, deixar o seu like, se inscrever no canal, porque é muito importante pra gente saber o que vocês estão achando, né? Então, por favor, façam isso e puxa aí a cadeira, prepara o café, porque essa história vai ser bem legal. Nós chegamos lá em Portugal na quarta-feira de manhã e então ainda cansados do voo e com fome também, muita fome, né? Uma das coisas que a gente extraiu aí desse aprendizado é que tem que viajar com bastante comida para quem for fazer um Ironman, hein? Porque a comida do avião não é muito para atleta. Mas chegamos lá, a primeira coisa que a gente queria então era saber aonde estava o M-Dot pra gente tirar a primeira foto do oficial de Ironman, né? Então chegamos no hotel, descarregamos todas as coisas e partimos pra feira. E ao mesmo tempo que a gente estava, né, com esse foco aí de chegar na feira, de conhecer o percurso da prova e tudo, nesse meio tempo aí já ia rolando um choque de realidade, né? A gente vendo bikes muito lindas, cenários maravilhosos, já vários atletas ali por Cascais, então a gente logo conheceu o local e aí já fizemos a montagem das nossas bikes também. No outro dia nós fizemos reconhecimento de percurso, sexta-feira o bike check-in, mas estamos aqui para falar da prova, né? E nossa expectativa, né, era enfrentar uma prova bastante difícil na água, no ciclismo, na corrida e nem sempre, né, isso eu falava para vocês lá no primeiro episódio, nem sempre as expectativas que a gente tem se concretizam, né? Mas nesse caso se concretizaram mesmo, a prova foi bem casca grossa. Vamos fazer o seguinte, vamos por etapas aqui, né? Primeira coisa que eu quero destacar da prova, assim, antes ainda da natação, é a atmosfera da Expo, do local, da largada. Isso foi algo que eu não tinha ainda vivido. Nós chegamos bem cedo da manhã, 5h50 a gente estava no local já da transição, colocando a hidratação nas nossas bikes, preparando os últimos materiais, revisando os materiais de largada para natação. E havia muita gente, 5.000 inscritos. É realmente muita gente entre as duas provas, né? As áreas de transição eram em locais diferentes, do 70.3 e do Ironman Full. Então, no primeiro momento, eu, a Raquel e o Lucas fomos até a transição deles, no 70.3, e fomos depois ali para minha área de transição no Full, né? O Lucas vocês já conheceram aí nos últimos episódios. O Lucas, né, mora aqui na região e viajou comigo. A Raquel, uma amiga minha que nós nos conhecemos lá no camp da Ironman, num pedal cheio de famosos aí. Pedalamos com a Fernanda Keller, com o Joel J, com o Thiago Vinhal, com o Caio Carneiro e sei lá eu mais quem que estava lá agora. Mas enfim, nós nos conhecemos lá e nos reencontramos ali em Portugal. E gente finíssima, a Raquel também participou bastante do pré, durante e o pós-prova com a gente. Então acompanhei eles ali na transição, arrumando o material deles. Depois nós fomos até a minha transição e aí fomos todos para o local de largada. Muita gente, muitos idiomas. Conforme tu caminhava, tu ia ouvindo espanhol, português, um português com sotaque de Portugal, inglês com sotaque britânico, inglês mais fluido, assim, mais americano, inglês com sotaques assim
mais do leste europeu, enfim, né? Muita gente, isso me chamou a atenção e foi um ponto assim muito bacana, né? Ver assim dentro desse nicho, né? Um público tão heterogêneo. E por mais contraditório que possa ficar essa frase, mas então logo que a gente concentrou lá na largada, havia uma locução e um som muito bons. Então o narrador trouxe um discurso assim muito emocionante sobre superação, sobre renúncia, e logo em seguida um tenor cantou o hino nacional português, que na minha opinião é um hino muito bonito. Então aquele som bem alto, aquela multidão, todo mundo em silêncio e aquele cara soltando assim as armas, nossa, aquele negócio com o sol nascendo na marina. Então a natação, né, e a largada na marina de Cascais, vários veleiros, aquele mar bem clarinho, o sol nascendo lá no leste de frente para a praia, bem laranja, então uma paleta de cores maravilhosa. Logo após o hino começou a largada do 70.3, então o narrador convida todo mundo para ir às palmas. Então aquele silêncio com as palmas, já muita gente chorando, emocionadas, o coração acelerando, um clima muito legal. E aí foi a primeira largada, e em seguida foi a minha. Na minha largada, quero ressaltar, né, que eu tive a oportunidade de largar com a minha música, ou uma das minhas músicas favoritas. No momento que eu alinhei, começaram as palmas novamente e Thunderstruck do AC/DC era a música que tocava. Então eu larguei bem na hora daquele Thunder. Então, nossa, né? Aquilo eu já não preciso de muito para ficar emocionado assim no meu esporte atualmente. E aquilo lá foi absurdamente incrível. O sol nascendo laranja, eu largando, a minha trilha sonora tocando e aí caí na água para fazer a prova, né? Então, como eu falei anteriormente, ou talvez eu nem tenha falado, né? Mas eu fui de traje cavado. E já fica a dica pra você aí que vai fazer o Ironman Cascais ano que vem, compra manga longa rápido. E seguinte, entrei na água, fiz a minha saída tranquila. Eu já imaginava uma água bem gelada dos dias que a gente nadou anteriormente, então não tive aquele susto. Mas invariavelmente eu senti bastante frio no primeiro contato. Eis que no primeiro quilômetro, tudo bem, mais ou menos uns 23, 24 minutos, eu estava nadando bem soltinho, bem tranquilo, bem posicionado numas esteiras para conservar o máximo de energia possível, né? Então me posicionei atrás de alguns nadadores, mais ou menos do mesmo ritmo, eventualmente cruzava alguém dando uma pancada, mas de forma geral bem tranquila a natação, apesar de ter muita gente. E no segundo quilômetro, sinais bem intensos de frio, mas tudo bem. No terceiro quilômetro, meus amigos, eu já não sentia as minhas mãos e a minha cara estava queimando. Quando a gente chega no terceiro quilômetro, no Ironman a gente ainda vai ter cerca de 800 metros. Então, né, embora eu estivesse com aquela sensação ali, nada poderia ser feito e eu sou uma pessoa de me manter, de forma geral, me mantenho bem calmo frente a adversidades. Segui mantendo a minha respiração e o meu ritmo, mas eu não posso negar que quanto mais perto do final chegava, com mais frio eu estava, minhas mãos eu não sentia mais, o meu rosto eu não estava mais sentindo e aqui próximo da região das minhas axilas já estava tudo queimando. Então fica a dica, prova muito longa que a gente não pode nadar de forma tão intensa para conservar energia para a etapa subsequente, bota manga longa, né? Se for lá em Cascais, então bota manga longa. 14 graus era a temperatura da água que foi relatada aquele dia. Então para uma natação ali para os metros finais já estava um pouquinho desgostoso.
Com isso pronto, me levantei, fui subindo, havia uma rampa com o pé direito de talvez uns 10 metros do nível da marina para o nível da rua. Então a gente subia aquele tapete ali, tudo molhado, bastante cuidado para não cair, já abrindo a roupa de borracha. Uma vez que a gente já estava no nível da rua, a gente corria um pouquinho mais e havia também mais uma subida de mais ou menos uns 10 metros de altimetria para que a gente progredisse para o nível lá já do centro da cidade. Até a transição deu mais ou menos 1,2 km correndo, né? Então foi uma das transições mais longas da minha vida. E tudo de pés descalços, um tapete bastante molhado, então durante todo o tempo cuidando bastante para não escorregar. Num belo dia, depois de tanto ir correndo, nós chegamos à transição e gosto de tirar uns minutos a mais na transição do full para já fazer a minha primeira suplementação. Afinal, ali eu já estava com mais ou menos 1h30, 1h30 e poucos, somando a transição, talvez 1h40 e poucos de prova, né? E então ali eu já fiz a minha primeira suplementação, 120 gramas de malto foi o que eu usei. Então eu fiz um martelinho de 500 ml com 120 gramas de malto doce. Pensa em doce. Mas com isso pronto, comi uma paçoca também. Coloquei toda a minha roupa, o traje de natação, a touca, o óculos na sacola, vesti, coloquei o capacete e já fui ao encontro da minha bike já com toda a suplementação que eu desejava utilizar durante o pedal, que também seria em torno de 100 a 120 gramas de carboidrato. Aí eu já estava todo equipado e fiz a minha saída da transição. Na saída dela, mais uma subida relativamente grande, mais ou menos uns 30 metros subindo para o nível da rua. A transição ficava num gramado abaixo do nível da rua. E a rua de cima era bem mais elevada do que a rua lateral. Então ali tinha que subir empurrando a bike, muita gente, uma confusão, pessoal escorregando, bicicletas caindo. Então foi ir com calma, caminhando e desviando da galera. Quando passava pela linha de monte, a entrada do percurso do pedal era no meio da subida. Então havia também muita gente com dificuldade para clipar na bike, porque para muitos clipar ladeira acima é uma situação já que demanda um nível de habilidade um pouquinho maior do que a média, né? De qualquer forma, me posicionei frente a algum pessoal caindo, pessoal atrapalhado, pessoal devagar, pessoal saindo. Me posicionei e fiz a minha transição como sempre, né? Essa eu considero uma qualidade minha. Eu subo e desço e me movimento muito bem na minha bike. Então fiz a minha transição e fui. E a minha expectativa era fazer um bom ciclismo, encarar de forma tranquila as subidas, apreciar o percurso, e eram 2 voltas de 90 km. Então nós saímos do centro de Cascais para a costa. Da costa nós fomos para uma região lá chamada Alcabideche, e ali era a entrada do percurso de serra. Então a partir dali a coisa ficou preta. Então começamos a subir. Passamos pela, acho que a Floresta de Sintra, ou Serra de Sintra, ou Reserva de Sintra, talvez os 3. E ali um cenário estonteante. Floresta de pinheiros e rochas, algumas casas no estilo antigo, assim, coisa de livro. Eu lembrava assim, até cheguei a comentar com o Lucas, talvez quando a gente estava reconhecendo o percurso, que parecia uma das mansões que eu vi uma ilustração no livro Jardim Secreto, quando eu tinha uns 10 anos de idade. Assim. Então, por ali, a primeira serra, subidas duríssimas. Logo na minha primeira volta havia ainda bastante gente do 70.3 no percurso e bastante gente empurrando a bike logo ali já com apenas 10, 15 quilômetros. Então realmente um percurso de alto nível técnico. Uma vez que a gente terminava de subir e depois descer a Serra de Sintra, a gente ia até Estoril e a gente passava por um vilarejo histórico
uma arquitetura bem antiga, restaurado possivelmente, né? Cores vibrantes no percurso, e chama a atenção que ali parecia etapa de prova de ciclismo europeu, né? Aquelas ruas com pavimentos mais simples e a multidão gritando em volta. Esse foi um ponto bem emocionante do percurso. Logo depois, à medida que a gente progredia na distância, o cenário ia ficando mais urbano e a gente chegava de fato ao centro de Estoril, depois de muitas curvas em descidas, então uma parte bem técnica para chegar de fato em Estoril. Quando a gente chegava lá, depois de pedalar um pouco pela rodovia principal, a gente entrava no autódromo de Estoril. E um dos momentos assim que eu estava bem ansioso para fazer e para passar e para andar com a minha bike, ter uma foto com a minha bike no autódromo e tudo. A foto não ficou boa, infelizmente, mas eu fui, né? E então ali uma volta no autódromo. Fato curioso, primeira vitória da carreira profissional do Ayrton Senna foi em Estoril, né? Então tem assim um elemento que traz uma certa emoção, né? Um lugar bacana de dizer que eu já pisei, que eu já pedalei. E terminada a volta no autódromo, a gente seguia de Estoril para Lisboa. E aí a gente passava, além de ter a costa do lado direito, né? Todo o cenário de mar, várias e várias praias ao longo do percurso, a gente passou a ter também muito vento, né? Então não bastasse água fria, muita subida, percurso bem técnico, curvas perigosas, tínhamos o vento aí para trazer um pouquinho mais de dificuldade. Na primeira volta ainda não foi tanto, na segunda a coisa ficou um pouquinho mais tensa. Mas, indo pela costa até Lisboa, a gente chegava quase lá no mercado de Limeira, né? E ali a gente voltava pela costa até Cascais. E aí a gente conseguia, então, finalmente terminar a primeira volta de ciclismo. Daí repetia tudo isso de novo, né? Na segunda volta, realmente assim, o que houve de diferente, né? O fator de dificuldade aumentou um pouquinho em função do vento constante e também algumas rajadas de vento lateral, o que muitas vezes dificulta manter a posição no clipe, né? Porque tu acaba fazendo muito mais força e perdendo uma certa vantagem. Mas consegui entregar o pedal em excelentes condições e novamente chegando na transição, guardei rapidamente meus materiais e fiz mais 120 gramas de malto. Cabe ressaltar, para a gente fechar a parte do ciclismo, que havia água, isotônico, barra energética, gel da Morten, né, a mesma que faz a suplementação das Majors, né, patrocínio o Eliud, então tinha que provar, né, afinal eu estava lá, e provei vários géis da Morten e muito bons, com uma consistência bem diferente do que a gente encontra aqui no mercado. Ele tem uma textura muito semelhante a uma gelatina. Então, ali na transição, fiz novamente 120 gramas de malto e saí para correr a maratona, que normalmente é a parte da prova que é mais tranquila para mim. E assim foi. No entanto, essa foi a maratona mais complicada que eu já fiz. Primeiro, né, a gente começa pelo fato de ter feito tudo isso antes, mas nessa em específico, os 500 metros de altimetria dessa maratona eram distribuídos de forma muito crônica, ou seja, não haviam grandes subidas, mas as subidas eram muito longas, aquilo que a gente chama de falso plano, né? Tá sempre descendo ou sempre subindo, e isso acaba trazendo um desgaste muscular maior. Então, optei, né, por fazer um ritmo bem controlado, respeitar as subidas, não gerar muito impacto nas descidas. Afinal, né, 6 de novembro eu tenho Ironman de novo em Fortaleza, então eu não poderia gerar uma sobrecarga muito grande, que eu não pudesse retomar os treinos de forma muito breve. Então fiz um ritmo bem tranquilo, quase todo o percurso a 5,50, 6 de pace, e
Então a corrida eram 3 voltas de 14 quilômetros e isso compactava mais a prova, né? Então a gente estava mais perto da galera, da torcida, muita gente ao longo de todo o percurso, e acho que esse foi, tal como eu achei legal lá na largada, eu achei isso incrível na corrida, assim, a energia, o apoio, o clima. Então quase todo o percurso tinha alguém gritando Brasil, Juliano, Brasil, Juliano, Brasil, Juliano, e com todos os sotaques e com carregados assim do sotaque de vários idiomas. Então esse foi um ponto muito legal na maratona, e inclusive assim percebi em relação às provas que eu já fiz aqui, e poxa vida, foram 17 provas que eu fiz por aqui, né? Então há um bom parâmetro para que eu possa afirmar isso, que o pessoal parece ser menos competitivo lá fora do que é aqui dentro. Então o clima de incentivo e de parceria dentro da maratona é algo que eu não tinha visto ainda, no sentido das pessoas estarem conversando, se motivando, se ajudando, né? E na minha primeira volta, eu no trajeto da Marina, já bem pertinho da chegada, antes de eu entrar na live, e eu vi uma alemã caindo, né, e fui ao auxílio dela, estava possivelmente muito hipoglicêmica, estava caindo, e fui prestar socorro para ela, ela caiu para frente, eu a levantei, a coloquei na guia, no meio fio, sentada, fui pegar um gel, nesse meio ponto já haviam 2, 3 atletas com gel e com água, e todo mundo prestando uma assistência. Então a gente chamou a ambulância, Megan, né, era o nome que estava no porta-número dela, a bandeirinha da Alemanha. Isso, a ambulância veio para socorrer ela, e havia uma multidão atrás aplaudindo a gente nos restaurantes da Marina ali. Então, uma situação bem legal, e frequentemente, ao longo dessas outras provas, eu já tive na posição de prestar um suporte para outros atletas, e normalmente eu estava ali sozinho, né? Então me chamou a atenção que muita gente se dirigiu a atleta além de mim. Então isso e mais todo o clima que eu vi na corrida me leva a afirmar que há assim um clima de agregação maior do que em outros eventos que eu participei. E outro ponto legal da maratona, a quantidade de crianças acompanhando, e essa é uma parte que me toca muito, assim, eu devo ter dado, sei lá, se a gente dá 170 passos por minuto para correr uma maratona, a maratona de Cascais eram 170 passos por minuto e mais ou menos uns 15 high fives também. Tinha criança com plaquinha, pedindo toquinho, pedindo high five, assim, ó, ao longo de todo o percurso. Não só crianças, mas adultos também. Então esse é um ponto que às vezes te resgata assim do momento que a fadiga tá tomando conta, né? E eu vi isso acontecendo não só comigo, com diversos atletas, assim, o ânimo que aquilo traz, né, quando tu tá ali naquele momento de superar, de contornar uma adversidade, né, e de dizer não para certas dores que estão gritando para ti. Eis que na primeira volta, né, eu já desci lá para a Marina, para o pórtico de chegada, batendo na mão de todo mundo, e eu encontro o Lucas e a Fernanda da Courrier numa gritaria, e eles do outro lado do percurso, né, e aí o Lucas gritou que estava fazendo uma... Depois que eu me dei conta que ele gritou que estava fazendo uma live, quando eu vi ele, eu comecei a gritar para saber se ele tinha completado, né? Afinal, o Lucas tem crescido e progredido de uma situação que lá no começo ele tinha medo, ansiedade, dificuldade com a água, né? Então fica sempre a preocupação em mim, enquanto eu estou correndo, se os meus atletas estão bem. E no caso dele, que estava lá, né? Se ele tinha conseguido se gerir bem durante a natação.
Então eu vi ele, comecei a gritar, e aí completou, e ele não falava que estava fazendo live, falando assim. Aí eu cheguei, peguei ele e disse, completou ou não, caramba? E ele, sim, e aí a Fernanda gritou ainda que ele foi, que ele tinha sido 13º, né? Então naquele momento eu nem lembrava mais que eu tava correndo, eu tava ali pulando com ele na live e tudo, e eu falei, tá, beleza, vou terminar essa maratona ali. E seguir para a segunda e para a terceira volta. Corri grande parte do percurso super bem, suplementando legal, tomei uma coquinha, tomei o gel da Morten, experimentei a barra energética, afinal eu estava plenamente bem, com a frequência baixa, sem dores musculares, então deu até para se expor a certos riscos, porque eu realmente estava muito bem, fui bem preparado. E nos últimos quilômetros eu vi um atleta que estava parado, que estava cabeça baixa, que estava sentado no cordão, e me dirigi a ele e perguntei qual volta ele estava, né? E aí ele comentou que estava na última volta, que estava descansando porque ele não queria chegar mal na frente da família e tudo. Eu falei, cara, vamos nessa. E aí saímos para correr e ficamos conversando ali, e o tempo foi passando, isso deu mais ou menos uns 8 quilômetros. Quando eu vi, a gente já estava chegando na linha de chegada. Enfim, o cara, o Michael, ele nasceu no Texas, conheceu uma portuguesa, tá morando lá, levou o sogro, a sogra... levou o sogro e a sogra pra prova, enfim, a gente estava conversando ali, falando sobre triatlon, como era o triatlon nos Estados Unidos, como era o triatlon na Europa, tudo isso no meio de uma maratona com 12 horas de prova. E aí a gente conversou também com uma galera da África do Sul que estava num pelotãozinho, correndo juntos, eles acabaram ficando para trás, e então tava eu e o Mike ali na corrida para fechar a maratona, e quando a gente chegou na reta final ali na última curva para o corredor do pórtico de chegada, eu comentei que eu não tinha visto os meus amigos, a Fernanda e o Lucas, porque eles estavam antes do lado esquerdo. Aí ele, tá, então vamos dar um alô para minha família que tá ali. E nisso eu, cumprimentando a família do cara lá e tudo, eu não escutei e não vi que o Lucas e a Raquel estavam com a minha bandeira. A minha ideia era cruzar o pórtico com a bandeira do Brasil e um bonezinho do Ayrton Senna, né, por causa de Estoril e tudo mais. O boné do Ayrton Senna que eu comprei não chegou, e a bandeira, eu tava olhando pro lado, cumprimentando a família do Mike, do amigo que eu fiz durante a maratona. Então, no meu vídeo, aparece a Raquel gritando desesperadamente, Juliano, a bandeira, e eu olhando lá pro outro lado. Quando eu vi a galera da agência, que tava um pouquinho depois deles, eu fui lá e gritei pra galera da agência. Então, na minha chegada, acabou, né, aquela história de novo, né, às vezes a gente cria expectativas e as coisas não acontecem como a gente imagina, né? Eu achei que eu ia chegar, enxergar eles, pegar a bandeira e tudo. Tava eu conversando com um cara, dando alô pra família do outro, gritando lá pra galera da agência e ignorando por completo meus dois amigos que estavam ali me esperando depois de ter corrido o 70.3. Então... E tem uma coisa impressionante, assim, de tu chegar de noite. Claro que eu pretendo logo mais aí correr um Iron mais forte, aí eu não vou chegar depois que tiver escurecido, mas é muito interessante que quando escurece no Iron, é tão bem iluminado aquele pórtico de chegada que parece que fica tudo escuro. Parece não, a impressão que tu tem é que fica tudo escuro e tu só enxerga o vermelho, o preto, o símbolo, o pórtico e os holofotes na tua cara, então parece que tu tá assim correndo para a iluminação. Então aquilo é muito legal, é muito emocionante, é uma coisa que até que vocês estejam dentro é sempre muito difícil explicar, né, como que isso desenrola. Então cruzei a linha de chegada, fiz umas poses lá para as fotos, descobri depois que a minha foto foi para a galeria de melhores fotos do evento. Então aquela foto que eu botei lá no Insta, nem precisei comprar, ela estava em exibição gratuita lá na galeria das 50 melhores fotos do evento. Passei a dispersão ali da largada e
Já peguei a minha medalha, fui lá na gravação, então eles já gravaram os tempos ali atrás da medalha, depois eu mostro pra vocês. E comi uma fatia de pizza, comi um cachorro quente, comi um pratinho de massa, fiquei conversando com a galera que estava correndo ali comigo, o pessoal da África do Sul, o pessoal dos Estados Unidos. Daí eu lembrei que meus amigos estavam me esperando, né? Poxa, é difícil ser meu amigo em dia de Ironman. E daí eu disse, poxa vida, vou lá, né, dar um abraço na Raquel, no Lucas. Estavam os dois me esperando, plantados lá. E aí cheguei para dar um abraço neles. E depois disso, fomos lá fazer apareci numa live também. Essa tem partes aí que eu já não lembro direito, de tanta informação, né? Dei um alô pra galera no grupo pra falar que eu tava bem. Fomos lá pegar a bike e a partir daí, né? Como é bom ter amigos, né? O Lucas e a Raquel carregaram tudo pra mim, não precisei me preocupar com nada né, porque eles esperaram lá tanto tempo, já estavam prontos pra carregar tudo pra mim, porque normalmente quem cruza a linha de chegada do Ironman tá muito mal, né? Mas na verdade eles estavam lá cansadões carregando minhas coisas, eu tava super bem. Mas, né, no dia que eles fizerem um full também vou carregar as coisas deles. Então, tratamento VIP do Lucas e da Raquel até voltar pro hotel, onde eu consegui pegar meu celular e agradecer todo o apoio da galera, né? Então, fiz o full no caráter técnico, no caráter de percurso, fiz o full mais difícil da minha vida, mas também fiz a prova que eu mais curti na minha vida, que eu mais estava bem preparado, que eu mais terminei inteiro. E pessoal, então tá aqui a medalha. Aqui atrás tem meu nome, tem os tempos que eu fiz, então tem uma fita bem bacana. Tem o slogan do Ironman aqui, tudo é possível, as distâncias na frente e a torre do farol de Cascais ali na frente. Então essa medalha aqui vai para um lugar bem especial. Espero que vocês tenham curtido o meu relato de prova, né? E procurei dar bastante atenção nos aspectos de prova, do percurso. Agora, se vocês quiserem um pouquinho mais de emoção, um pouquinho mais de comédia e entender um pouquinho mais do perrengue chique, acho bom vocês se inscreverem aí, espero que deixem o seu comentário, porque aí eu sento aqui e conto o proibidão daí de Portugal, só com os detalhes aí que num vídeo bonito como esse a gente tem que deixar de fora, né? Então, não se esquece de se inscrever, deixar o comentário e muito obrigado a todos vocês mais uma vez. Foi muito legal essa experiência e mais legal ainda ter vocês nessa jornada.